Olá pessoal, mais uma semana estamos com o nosso programa, com o nosso podcast Confecção que dá certo, que traz toda semana a nossa proposta é trazer realmente assuntos relevantes ao polo de confecção do Agreste, pessoas relacionadas do contexto da nossa confecção, da nossa moda, tá? Então, eu, Romildo Pereira, gestor organizacional já na região também, atuo já em algumas empresas aqui na região de Caruaru, Santa Cruz, e trago hoje um assunto que é realmente relevante, pessoal. É um assunto que vai ajudar muito a todos os confeccionistas da região. Eu acho que também é um assunto que precisa ter mais importância dos empresários, porque o desenvolvimento desse trabalho dentro das empresas, as grandes empresas hoje têm esse profissional, tem colhido maiores, grandes benefícios, tá? Coisas bastante para a sua marca, para o seu posicionamento da marca, para tornar o que o mais importante de uma marca é seu produto ser desejado. Então, hoje nós estamos aqui com um profissional já bem conceituado aqui dentro da região, já atua em empresas como John Canner, Aqualara, ele é desenvolvedor, diretor criativo, na realidade, diretor criativo dessas empresas, onde ele trabalha desenvolvendo a coleção, onde ele faz o estudo das tendências, onde ele faz o produto tornar desejado pelo seu público, pessoal. Para um público certo, com um público direcionado, um trabalho direcionado para a moda de verdade. Ele é graduado em design, marketing de moda, com MBA em gestão organizacional. Então, realmente entende do produto. Thomas Enfi. Muito Não é isso, Thomas? obrigado, isso mesmo. E dispensa as apresentações, né? Porque fizesse uma introdução tão bacana. E obrigado pelo reconhecimento e obrigado pelo convite. E espero que nessa minha jornada profissional eu possa trazer alguma coisa aqui para contribuir com vocês. Não, realmente o prazer é nosso em receber um profissional tão completo. Eu acho que é um dos pilares do nome de uma empresa para o seu posicionamento, para o seu crescimento, para o seu reconhecimento do seu público, é ter esse profissional dentro da empresa. Eu sou testemunha, certo? Já vi esse trabalho, vi o trabalho dele já em clientes que eu já trabalhei e tanto é que é tão assim, tão positivo esse trabalho dele que ele está em marcas que na região são referências, né? Então o prazer é nosso em receber o Thomas aqui. Tenho certeza que tudo que você tem a trazer aqui para a gente, a falar, apesar de tão pouco tempo, vai ser bastante relevante. Mas eu queria que você falasse um pouco sobre o seu trabalho nas empresas. Como é que é feito? O que é que você, qual é a sua inspiração? Como é o passo a passo? Porque tem muita gente que nem sabe como é. A gente sabe, né? Que aqui na região tem muito aquela coisa de copiar e colar, Uhum. né? Mas, diferente desse processo que as pessoas usam muito, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância desse profissional dentro da empresa. Combinado. Então, a direção criativa, ela vem realmente como atuar uma metodologia de 360, né? Então, ela acaba desde da concepção da ideia e é como, acredito, eu posso atribuir que é como se fosse contar uma boa história. Só que daí a gente conta através de uma ideia, de pesquisa, com tecido, com modelagem, com cores e texturas. E daí a gente puxa todo esse contexto, amarrando principalmente com o viés comercial, as demandas, a capacidade produtiva da empresa e, enfim, demanda de público mesmo, de mercado. E aí, uma vez que isso a gente costure de uma maneira muito bem assertiva, a gente consegue lançar para o mercado coleções assertivas, gerando bons resultados. Então, a ideia realmente, a direção criativa, ela vem justamente para amarrar todo esse contexto para poder entregar com profissionalismo, bem amarradinho para o público. Isso, então, explicando como você falou aí, eu acho interessante, muito interessante, essas marcas que elas impregnam na cabeça da gente de uma Sim, maneira que é um trabalho feito, é diferente do que vocês fazem, porque sim. quando eu sei que você estuda tendência, não é isso? Uhum, Então, a tendência é como a gente está falando desse tema, né? A ideia estratégica para tornar uma tendência na moda, né? uhum. E desejado pelos clientes. Então, tem marcas que é necessário, você usa produto que é necessário, mas tem produto que é desejado. Sim. Então, como fazer isso? Como tornar a sua marca, seu produto desejado? Vamos lá, foi bem pontuado isso, porque principalmente a gente estamos inseridos numa região, né, de confecção, então tem muita concorrência, muita produtividade e às vezes, por muitas vezes, na verdade, temos várias marcas do mesmo segmento, concorrentes diretos e indiretos e que consomem inclusive da mesma tendência. Então, como é que a gente faz para diferenciar isso, né? É atrelado ao universo da marca, quando isso está muito bem amarrado, que é o que a gente chama de branding, mas
convertendo aqui no português, é o universo da marca, a essência dela. Então, assim, para a gente também saber como interpretar aquela tendência e trazer de uma maneira assertiva com diferencial para o seu público. Então, a gente capta o que é que está rolando aí mundo afora, no mercado nacional ou internacional, convertemos com o universo da marca e daí a gente, a partir disso, é onde criamos e estabelecemos o diferencial. Tipo, as outras marcas concorrentes também vão estar surfando no hype daquela tendência, mas aí quando a gente tem o brand, a identidade bem definida, a gente consegue trazer diferencial e daí realmente a gente constrói identidade e relacionamento com o nosso público. Identidade, eu acho que é uma das palavras mais importantes para uma marca, né? Porque muitas vezes você tem experiência de várias marcas, como você já trabalhou, você vem já desse meio, mas cada um tem suas particularidades, Sim, sim. não é isso? A sua identidade. Quais são as etapas que vocês utilizam no desenvolvimento da criação? Vamos lá. Então, quando a gente tem um profissional como um diretor criativo, que vai muito para além de desenvolver a coleção, ele é um profissional que ele vai, a partir da ideia e concepção da estratégia criativa que ele vai trazer, ele mune para o departamento de desenvolvimento, seja com fashion designers, uma equipe de criação mesmo, ou estilista, que é contratado por essas empresas. Então, ele mune, a partir dessas ideias, ele traz isso interpretado a nível de informações e dados mesmo, para poder realmente a equipe de criação desenvolver a partir disso. Posteriormente a essa etapa, a gente tem a parte de modelagem e pilotagem, que é o que a gente chama de laboratório ou prototipagem, né, por assim dizer. E é um momento onde a gente faz essas brincadeiras de testar possibilidades, ver a viabilidade financeira, investimento daquilo, inclusive. Então, é um momento de testar. Então, a gente testa toda essa do que a gente está trazendo nesse viés criativo para realmente entender se é viável ou não a gente está desenvolvendo isso. Passando disso, a gente faz a parte do que construir a imagem, né, que a gente chama de editorial. E daí, posteriormente isso, a gente comunica e faz esses lançamentos. Então, o processo de lançamento de uma coleção, ela passeia por esses processos, entendeu? Internamente ou externo, dependendo de como é que a empresa atua ou tem esses processos. E o público-alvo, onde é que ele influencia em todo esse processo? Totalmente. Então, ele é o que dita o tom da coisa, né? O público-alvo, onde ele mudou de comportamento, mudou de hábito, isso muda todo o jogo. Então, assim, a partir dele, a gente tem essas informações a nível de demanda mesmo, capricho, comportamento ou cultural mesmo, né? Então, assim, de onde ele está inserido, o que é que aquele momento, recorte daquele momento que ele está passando, seja local ou a nível de tendência que esteja passando. Então, a gente entendendo esse consumidor, esse cliente, a gente vai saber realmente o que fazer. Uma vez que a gente não conheça esse consumidor na essência, é como... Posso fazer uma exemplificação rápida e prática aqui. É como se a gente fosse presentear alguém que a gente não conhece. Então, é muito mais difícil a gente acertar no presente, correto? Correto, Então, corretíssimo. quando a gente conhece realmente quem a gente vai presentear, a gente vai ser muito mais assertivo naquele presente e o objetivo vai ser alcançado, o encantamento, né? Exatamente. E a inspiração, como é que é feito? A inspiração, por exemplo, você trabalha para John Connor, eu conheço, adoro o material da John Connor, Sim. parabéns aí pelo seu Obrigado. trabalho lá. A Aqualara também, que é uma referência muito, assim, maravilhosa, que eu acho que no segmento dela, ela é uma das maiores, se não for a maior, e no posicionamento também. Então, como é a inspiração? De onde vem essa inspiração para criar uma coleção? Coleção temática, como é que é feita a coleção temática? Como é que vocês criam um tema? Através de que vocês criam esse tema e se você acha importante, se você acha Claro. importante uma coleção ser temática. E qual a diferença da temática e a não temática? Perfeito. Eu vou tentar pontuar em algumas coisas e qualquer coisa você me corrige aí. Vamos lá. Existem vários caminhos e meios e canais, né, de informações que a gente pode consultar e beber de informações como isso mesmo. Então, a gente vai desde o clichê, que é de consultar ou pesquisar informações de feiras, eventos internacionais, desfiles internacionais, marcas também, a como um simples passeio no centro de Santa Cruz do Capibaribe. Então, assim, tudo é informação, como eu te falei, né? Tendência de moda, ela é comportamento, cultura e consumo. Então, assim, todos os canais e meios são para isso. Então, eu vejo tendência de moda, seja numa música nova que eu ouço, seja num filme, num livro que eu leio. Então, isso vai me dando alguns
insights e recortes, e claro, como a gente pode falar também, as redes sociais, elas são um meio importantíssimo para isso. Então, a gente vê ali de uma maneira muito rápida informações, seja de micro ou macro tendências, e a gente vai captando aquilo. Então, um profissional como eu, de direção criativa, pega esses insights e converte em possíveis temáticas que vão dar pano para manga para a gente fazer um enredo, narrativa e construção de mood para poder desenvolver toda essa coleção. Então, assim, vai muito para além de desenvolver uma peça, um produto, mas o que é que aquilo representa, o que é que aquela temática reforça ainda mais a identidade e brand da marca, como é que a gente relaciona aquilo faz sentido para o nosso público final, o nosso público consome aquele tipo de tendência, informação, então a gente faz todo essa costura mesmo, sabe, essa trama criativa para poder realmente unir a tendência e gerar realmente esse produto a ser veiculado para o nosso público. Me corrija se eu falta aí mais alguma informação. Não, achei bastante interessante como você explicou Mas assim, o aí, passo a passo. se tratando de Porque canais e meios, é mais ou menos isso. Então, a gente temos diversos pontos aí. você tem que expressar, né, o que deu assim para entender. Eu acredito Claro. que o público tem entendido dessa forma também, como eu entendi como consumidor que sou. O que dá para entender é que você sabe a identidade daquela marca, Sim, certo? sim. E através de todo o seu conhecimento e toda a sua experiência, você tenta passar isso para o público, Sim, sim. passar, transparecer a identidade da marca, certo? Com o que você entende daquela marca. Sim. Então, é uma missão muito complicada, Sim. né? Porque São você os tem... desafios. Desafio enorme, porque você tem a marca, tem o proprietário da marca, que diz muito do que ele quer, tem o público dessa marca a satisfazer. Então, tudo isso são informações que você precisa estar com a cabeça bastante Exato. antenada para expressar tudo isso. Exato. Eu me lembrei até de uma outra pergunta sua sobre a diferença entre uma coleção temática e outra não temática. Isso. Vamos lá, a temática... Como funciona? Quem Perfeito, funciona melhor? perfeito. A nível de um calendário, isso é pautado a nível de um calendário comercial, que nesse calendário comercial tem as datas sazonais, as datas especiais ou os lançamentos importantes, como a coleção de verão, de inverno, como outras temáticas, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, e por aí vai. Essas coleções temáticas, elas ajudam a contar uma história. Então, a gente consome história. O público, como um todo, ama ouvir uma história, ou acompanhar novela, um filme, enfim, gosta de ter um enredo, uma narrativa. Então, a gente traduz essa tendência com alguma temática que a gente queira abordar com o nosso cliente, trazer, o que a gente quer abordar dessa vez? Então, a gente faz todo esse scope, essa amarração. E uma coleção que não é temática é o que a gente chama dos produtos corriqueiros, né? São os produtos do dia a dia, os lançamentos semanais. Tem marcas que têm no seu calendário lançamentos semanais, principalmente marcas atacadistas, modinha, você sabe bem disso. Lançamentos quinzenais, e não necessariamente elas precisam ou devem ter um tema, porque daí realmente exige um nível de criatividade muito grande. Então, também para não massificar e ficar muito cansativo, a gente faz essa divisão em coleções temáticas para datas especiais ou coleções sazonais e coleções que não precisam de temática para esses lançamentos corriqueiros, assim. Eu disse a você que a gente tem uma pauta, né, desse programa. Mas, assim, eu, como vivo no chão de fábrica, eu conheço o funcionamento, a produção, essa parte com o comercial, com a criação. Então, eu fico querendo tirar, Claro. tirar minhas conclusões e saber de algumas curiosidades mesmo, para levar para o meu cliente, para o meu público. Então, uma coisa que eu acho que eu sempre falo nas empresas que eu trabalho, eu já trabalhei com empresas que trabalhavam com cápsula e que não tem reposição. Então, elas fazem aquela coleção única, né, aquela coleção exclusiva e não repetem. Então, quem tiver que comprar, tem que comprar só naquela. O que é que você me diz disso aí? Isso funciona? Ou é melhor você ter sempre aquele carro-chefe? Não, funciona muito. É algo que, principalmente nas marcas que eu atuo ou que eu conheço, e até de que eu consumo também, funciona muito bem, porque elas acabam sendo coleções até de transição também. Então, assim, a gente faz, vamos fazer uma coleção cápsula que tem também uma temática, pode ser até menor, exclusiva, como você falou, reduzida, ou seja, perfumaria, como a gente também fala, né? Tipo, não é em larga escala, como grandes marcas atacadistas fazem, mas elas servem para também contar alguma história, mas aí elas servem para também dar esse fôlego, esse respiro entre uma transição de uma coleção tão importante a outra. Então, dá tempo da gente explorar algo e, às vezes, até fazer cápsula de uma... Como eu posso falar? De aproveitamentos também, sabe? Então, assim, ser criativo até no uso de matérias-primas, que às vezes está parado lá dentro das indústrias, das facções. Então, a gente, com isso, não dá... Com o que a gente tem de insumo, não dá para fazer uma coleção grande. Então, vamos dar um tema para ela e fazer cápsula. Então, respondendo, eu acho super importante e
tem funcionado bastante, assim. Outra coisa também que é uma dúvida minha. Aproveitando que você está Claro, aqui, vamos explorar, né? fica à vontade. Profissional. E quanto tempo uma empresa tem que criar uma coleção? De uma coleção para outra, qual é o espaço de tempo Vamos ideal? lá. Isso, como eu te falei, existe um calendário comercial que acaba regendo e direcionando esses planejamentos, mas aí essa definição ela vai de empresa para empresa. Tem empresa que realmente só trabalho com coleções sazonais e não se fala mais disso. Tudo tranquilo, tudo certo. A gente não está aqui para gerar ansiedade. Eita, eu não faço isso hoje e tenho que fazer, meu Deus, aumentar o fluxo de coleção. Não, se fizer sentido para você, tudo bem. Mas vamos lá. O interessante é realmente respeitar pelo menos essa formatação básica, né, que são as coleções sazonais, que é verão, é inverno, é outono. E daí a gente, se tiver espaço e capacidade produtiva e criativa também para estar fazendo isso, pode inserir entre, como eu te falei, entre uma e outra, fazer essas coleções de transições, ou, se não for coleções de transições, fazer ações promocionais. Lancei, a gente acabou de sair do inverno e ainda sobrou um estoque de peças de frio. Faz uma ação promocional, até que chegue outra, saldo, liquidação. A gente vê tantas outras marcas grandes fazendo isso. E, claro, volto a falar, respeitando esse calendário comercial barra planejamento. Então, assim, até para... mas eu não sei fazer esse planejamento. A gente pode se habilitar. Você pode se habilitar. A minha empresa não é grande o suficiente para ter um profissional de direção criativa internamente. Mas existem tantos meios hoje que a gente pode se habilitar estudando, entendendo minimamente como é que pode funcionar isso. Caso não, se tiver o espaço também para abraçar um profissional desse porte, esse profissional vai trazer total diferencial para dentro de você. Mas independente do tamanho da marca, do tamanho da Uhum, empresa, do tempo de vida dessa claro, marca, você acha interessante ter esse calendário total. de arte, né? Esse calendário de criação, de coleção. Tem um calendário mensal, esse calendário é mensal? Sim, porque ele acaba sendo mensal porque ele vai sendo convertido, né? Então, a gente tem um calendário macro, que é o que a gente chama, é um calendário anual, e daí você vai segmentando ele. Semestral, o que é que eu vou fazer nesse semestre, nesse semestre, o que é que eu vou fazer nesse trimestre, o que é que eu vou fazer mês a mês. É total interessante, importante ter esse calendário barra planejamento, porque senão você não vai saber para onde ir, entendeu? Tipo, você tem a sua produção ou você trabalha com facções externas, núcleos de produção externa, e daí você tem a capacidade produtiva dele. Então, existe toda uma costura, né? Tipo assim, a responsabilidade profissional de estar abastecendo essas células com produtos semanais, mensais, e, enfim, é toda uma matemática e estratégia a ser amarrada para poder realmente definir quantas coleções fazer ou quantos produtos fazer. Então, sim, eu acho total importante ter a definição bem clara desse planejamento e calendário, porque é como um GPS mesmo, sabe? Para saber aonde a gente está indo, o que precisamos fazer, quanto fazer, o que fazer, senão fica perdido. Então a gente fica realmente naquela sensação de apagar incêndios, né? Tipo, eita, o que é que eu vou lançar hoje? É tipo É maquiar a as mesma coisas, coisa na produção. Eu sempre digo que o não é? pessoal aqui na região, eles têm a execução e não têm um planejamento. Exato. Tá? Então, quando você tem um planejamento, você tem um plano A e um plano B. Quando você não Uhum. tem um planejamento, você fica pagando incêndio todos os dias. Sim, sim. Então, eu bato muito nessa tecla no planejamento. Vamos planejar, vamos planejar. Total. Planejar o mês, planejar a quinzena, planejar até o dia, de todos os dias, você Uhum. planejar o que é que vai fazer naquele dia. Mas esse trabalho seu de diretor de criação, você entrega o produto, você entrega a peça pronta, ou você entrega o quê? O croquis, o desenho, a imagem, como é que é? Ou só a ideia? Vamos lá. Foi bacana essa tua pergunta, porque muita gente também não conhece ainda, né? O que Exatamente. compreende Isso que eu estou lhe perguntando é tudo dúvida das empresas aqui da região, Perfeito, onde eu perfeito. percorro. Vamos lá, volto a falar que a direção criativa, ela une o viés criativo e a estratégia. Vamos lá. E o que é que isso compreende? Por isso que eu volto a falar. É uma metodologia 360. Ela abraça tanto o desejo e necessidade da empresa a nível planejamento estratégico, os objetivos que ela quer a curto, médio e longo prazo, estratégia, e daí ela também abraça ou alimenta os processos, que compreende desde a criação, a modelagem, produção, comunicação, marketing, pontos de venda e tudo mais. Então, a gente faz a costura disso tudo com estratégia e planejamento. Falando agora sobre se a entrega é só
o desenvolvimento da coleção, o desenho. Então, vai de empresa para empresa. Por exemplo, eu tenho uma empresa que eu já tenho desenvolvimento interno, eu tenho uma equipe de criação, mas eu estou sentindo essa equipe perdida, sem saber o que fazer direito e tudo mais. A direção criativa ela vem para amarrar isso, trazer as estratégias específicas para munir e interpretar tudo que é tendência, a demanda da empresa, dos proprietários que estão, enfim, trazendo isso e querendo ver aquilo em produto, converte tudo isso e alimenta e direciona essa equipe de criação. O desenvolvimento meu é externo, é um ateliê, é um estilista, é um fashion design externo que ele faz, e às vezes o fashion design está ali contratado, mas não sabe o que fazer, não sabe nem o que a empresa quer. Então, esse profissional, ele reúne todas essas informações técnica e criativa e direciona esses profissionais. Então, não necessariamente é ele que vai estar desenhando, mas ele precisa saber para poder estar direcionando, para poder ter autonomia e propriedade no que vai estar direcionando esse time, né? A mesma coisa é entender um pouco do processo de produção, a construção desse planejamento de capacidade produtiva, como é que desenha e constrói esse mix estratégico e magnético para estar dentro das prateleiras, quantas referências fazer por célula e tudo mais. Construir esses guarda-roupas, assim, sabe? Minha marca ela é só de um segmento, mas eu queria também explorar aquele outro. Por que não? Vamos construir um guarda-roupa para esse público também, se quer experimentar, tem capacidade de produzir, por que não? Então, esse profissional, ele amarra tudo isso. A mesma coisa é dar o tom e o direcionamento para a equipe de comunicação e imagem. Então, quem vai fazer a campanha, quem vai ser o fotógrafo, quem vai fazer o fashion film, enfim, construir toda essa narrativa, qual é a locação que, de fato, vai servir de cenário para isso, porque isso tudo tem que estar amarrado com o que ele pensou lá na frente a nível de concepção Contexto, né? criativa mesmo, sabe? E daí, automaticamente, como é que eu vou comunicar? Qual é o tom? O que é que eu preciso comunicar? Como é que o meu cliente, que às vezes não entende tanto disso, como é que ele vai entender essa história que a gente quer passar? Então, tudo isso é muito costurado, amarrado, tom de voz, enfim, percepção mesmo, para poder estar muito atrelada. E como é que isso vai estar nos meus pontos de venda? Isso vem a estratégia do visual merchandising. Então, como é que vai melhor expor aquele produto, colorimetria, combinação de produtos para poder gerar uma venda casada, naturalmente uma venda casada. Para ser assertivo, né? Total. Então, assim, são tantas camadas até chegar, de fato, no que eu costumo falar no comentário da boca do povo, porque esse comentário da boca do povo, para mim, é convertido em dados, que vai me dizer, isso aqui vocês acertaram, Funcionou. isso aqui não funcionou, evita na próxima, isso já dá pano para manga para uma próxima coleção. Então, volta a esse ciclo, volta a dizer que é a metodologia 360. A moda é isso, né? Muito esse bem, ciclo. Perfeito. Agora, tem algum, assim, setor, eu digo setor não, tem algum Processo. momento Certo. exato para uma empresa contratar um profissional desse tipo, como você é, um diretor criativo? Qual a empresa, em quanto tempo? A empresa nova, Perfeito. ou a empresa tem que ter já há um tempo já no mercado? Qual é o momento certo para essa contratação? Perfeito. Isso é uma boa colocação, mas isso é quase natural. Assim, às vezes, tipo assim, eu não gosto de gerar ansiedade nesses empresários e empreendedores, porque às vezes até os grandes querem centralizar tudo. Mas aí, um bom momento de identificar isso é quando ele percebe, tipo, eita, comecei, hoje eu sou o empreendedor, hoje eu sou quem costura, hoje eu sou quem tira foto no chão, hoje eu sou quem comunica, eu que abro o meu ponto de venda, eu que vendo também. E aí, eu também sou eu que desenvolvo esse produto, mas aí chega um momento que esse empreendedor diz assim, não consigo mais fazer isso sozinho. Então, eu acho que esse é o primeiro sinal de que ele precisa descentralizar, chamar, pedir ajuda mesmo, ou até dizer assim, mesmo que eu esteja contratando um profissional como esse, não quero deixar de participar. Vai participar, porque dali tem o teu DNA, tem a tua mão naquilo, a tua assinatura. Mas aí você vai direcionar quem de fato vai estar direcionando e disseminando as tuas necessidades e demandas para todo o time, seja interno ou externo. Então, esse é o melhor momento. Volto a dizer, não tenha isso como ansiedade. Se você não tem até então, tudo bem, mas aí você pode se planejar para. Até grandes empresas ainda não têm, mas aí, quando percebem a total importância disso, porque isso gera a diferenciação, né? Gera identidade, isso gera realmente marca. Estamos realmente no contexto em que existem várias marcas concorrentes, vários produtos, vários. E daí, às vezes, o que diferencia o teu produto, o fator decisivo do teu produto para o teu cliente é o preço. Fulaninho, o meu vizinho tem um preço
R$10 menos que o meu, ele vai comprar no vizinho, porque é R$10 a menos que você. Mas quando você tem um valor agregado, um diferencial... E um isso, posicionamento definido. você vai ter o seu valor percebido no seu produto É e o quando seu vizinho não você vai pensar duas vezes, E seu é cliente. quando você passa a ter esse posicionamento, é quando você passa a ser uma marca, um Total. produto desejado. É literalmente marca, porque daí produto a gente vai ter a rodo no mercado, muito bons inclusive, mas aí quando você constrói marca, identidade, relacionamento, não tem outra, não tem segredo. A fórmula O é essa. preço, como o povo diz, o valor, Percebido e agregado. não é nem o preço, é o valor, é um detalhe só. Porque Total. quando você deseja aquele produto, eu costumo sempre falar da Ipo mesmo. Você encontra vendedor da Ipo na rua, você encontra uma loja aberta só vendendo Ipo, não encontra. Quem é que vende a Ipo? Quem usa. Exato. Porque a Ipo é um produto desejado, eles são desejados. Então, quando a gente consegue essa receita, você está sendo super assertivo nisso que você está fazendo. Sim. E o importante é isso, é seu público-alvo, é quem você quer atingir, é expressar a sua ideia, a identidade da sua marca, criar o brand, até Diego falou muito bem aqui do avatar da empresa. Isso aí são caminhos que precisam ser trilhados por pessoas que ainda não têm esse conhecimento. Por isso que realmente a finalidade desse programa, desse podcast, é justamente trazer essa visão para os pequenos, médios e até grandes empresários mesmo da região. Mas, voltando a tendências, eu escuto muito falar em micro tendências e macro tendências. Eu queria que você definisse um pouco as duas e qual é a mais relevante que você acredita que consegue trabalhar mais e trazer um resultado mais assertivo para a marca. Perfeito. Então, as duas têm o seu critério de importância, e daí eu vou tentar explicar aqui um pouco. A macro tendência é o que a gente pode deduzir que ela tem uma constância e uma duração um pouco maior. Ela pode durar apenas uma estação ou duas, e daí a gente realmente consegue, com esses dados e essas informações, se preparar, estar pronto para aquele momento, aquela estação. E daí é um exemplo claro disso. Uma macro tendência, por exemplo, a definição das cores que vão estar forte em evidência no próximo verão. Então, isso é uma macro tendência para a gente estudar, brincar mesmo criativamente com isso, o que é que a gente vai trazer. Então, aquela informação nos dá alguns respaldos e para a gente testar possibilidades e, claro, surfar naquele hype, mas aí sabendo que aquilo vai ser, temos que estar pronto para aquele verão, porque as cores daquele verão vai ser essas cores. Podem ter outras, inclusive, mas as fortes serão aquelas. Então, realmente é algo muito mais duradouro. E daí a gente tem as micro tendências, que são realmente aquelas que aparecem como um boom. A gente pode falar assim, né? As microtendências, elas aparecem como esse boom e cabe, claro, não é porque a microtendência surgiu agora que a gente não vai estar preparado. Elas aparecem, elas dão sinais também, mas aí precisam ter profissionais aptos ou você, se não tem esse profissional, tem que estar sensível a isso, para poder perceber que, tipo, tá vindo aí, vamos se preparar, vamos ou não surfar nisso, vamos ou não, tem a nossa cara, não tem. Saber realmente se planejar para até a microtendência também, tá? Então, assim, essas microtendências, elas acabam vindo como algo muito passageiro, que a gente vê essas modinhas, principalmente modinha diz muito isso, né? Tipo aquela da Barbie, né? Sim, Foi uma coisa que, né? E às vezes até a microtendência ela se torna uma macro, que é o que a gente pode falar de, por exemplo, esse boom que deu das calças cargos, que a gente chama tecnicamente dos utilitários, né? Ela veio para uma tendência muito pontual e acabou ficando. Mas por que isso ficou? Isso acabou dando uma percepção de comportamento mesmo. As pessoas gostaram das peças mais amplas, porque isso traz outros vieses. Conforto, muito para além de tendência, só modinha do que é fashion ou que é bonito. Mas aí trouxe uma outra experiência para o consumidor e acabou virando uma macro tendência e a gente está vendo por aí em outras estações, para o que era esperado de uma maneira muito pontual. Então, realmente, ambas têm essa característica e ambas têm seu critério de importância. Como a gente sempre fala sobre outros profissionais que estiveram aqui falando sobre moda, porque a gente fala sobre o meio, né? Então, a moda é o centro de tudo para a gente. Então, eu acho muito interessante a questão da moda, apesar de não ser estilista, nem trabalhar com criação, mas eu acho interessante estar sempre repetindo. Por exemplo, anos 60, ela sempre está voltando, uma coisa que passou há tantos anos atrás, mas está sempre faltando alguma coisa e é bonito, né? Como que teve uma época também que usava muito poá, que é uma coisa desses anos, né? Sim, 60, poá. Então, é elegante, é bonito. Mesmo agora, no século XXI, a gente vê isso e ainda tem um valor, né? Então, moda é uma coisa muito complexa, né? Ela sempre vai e volta e faz sucesso. Tem feito sucesso, Pronto, né? e é justamente que isso é bacana você
tocar nesse ponto, porque daí, isso já foi tendência em outros momentos, outros anos, mas aí ele pode vir de uma maneira repaginada, com design novo, inovador, trazer o diferencial e realmente construindo algo muito específico para a sua marca, entende? Então, assim, é bacana, porque a moda é literalmente isso, ela é cíclica, ela vai voltar sempre, então, assim, é algo que é realmente de se esperar. É, exatamente. Comportamento, como diz, né? Como Uhum, vocês falam tanto. sim, Comportamento. E me diga uma coisa, nas suas criações, certo. no seu desenvolvimento, tem algumas marcas que você poderia citar, assim até fora mesmo, que Claro. você se inspira nessas marcas? Uhum. Tem marcas também nacionais, tá? Temos outras marcas que estão fazendo a tarefinha de casa. Eu gosto muito de usar esse termo, a tarefinha de casa de uma maneira correta. Mas eu acho que o que cabe, eu acho que eu posso puxar para um viés do mapeamento dessas marcas. Tipo, para também você de repente assim, eita, minha marca não tem nada a ver com a Louis Vuitton, uma Dior. Faça um mapeamento de marcas, até concorrentes suas que você admira, acha interessante. Então, eu acho que eu posso converter essa tua pergunta, se me permite, para esse contexto de, tipo, fazer um levantamento, quais são as marcas que de fato te inspiram, seja nacionais ou internacionais, que têm uma característica de fato com o teu produto e muito para além disso, o que é que ela te inspira além do produto? Tipo, eita, é o posicionamento dela, é como ela se relaciona, é o público dela. Eu acho incrível como esse público se comporta, onde esse público veste esse tipo de produto. E isso pode servir como ferramenta de inspiração para você. É um canal também de interpretação de tendência, elas, muito para além do olhar e copiar, porque daí a moda a gente sabe aquele clichê, né? Nada se cria, se copia, mas de uma maneira reinventada, Exato. repaginada, com o Uma diferencial. inspiração, né? Total. Então, assim, eu posso converter essa tua pergunta nesse contexto, de que as marcas, uma tarefinha de casa, tentem fazer um levantamento das marcas, das 5 marcas, das 10 marcas que você gosta, seja posicionamento, comunicação. Mas essa marca não tem nada a ver com a minha, mas eu gosto de como ela se comunica. Ótimo. Tenha ela como referencial. Então, eu posso trazer É o norte, nesse né? contexto. Exato. Eu tenho um cliente que, assim, uma vez ele chegou para mim e disse que queria alguma estampa, algum fornecedor de estampa de tecido diferente, porque tudo que ele fazia estava sendo copiado. Uhum. E que o maior concorrente dele ia para a vitrine dele fotografar as peças dele. Acredito. E sabe qual foi a minha resposta nesse caso? E a Diga aí. pessoa escutou, eu não posso nem citar assim, a pessoa agora aqui. É uma marca muito boa aqui da Aham. região, já bastante conhecida. Sim. Eu tenho o maior prazer de ter trabalhado para eles. Tenho uma amizade muito forte com os donos da marca. E eu disse para ele, olha, se estão lhe copiando e seu maior concorrente lhe copia, é porque você está Tá no caminho fazendo certo. certo. Então Exatamente. deixe ele copiar, porque tudo que é bom tem que ser Uhum. copiado. E se você está sendo copiado é porque significa que você está na frente, né? Siga nesse caminho. Você está na frente. E é isso, assim, a gente vê muito isso também, principalmente em jeans, né? Aqui a gente vê na região dos jeans. Isso acontecendo muito. Então, assim, eu tenho até uma marca que eu direciono, que ela é de jeans, e o exercício é exatamente esse. Vai ter marcas produtos muito parecidos, copiando inclusive, mas aí a tarefinha de casa que a gente está fazendo é exatamente isso, construir e desenvolver esse diferencial. O que é que a gente está entregando muito para além de um produto, que é muito bom, inclusive, mas aí o diferencial. E daí realmente os clientes estão percebendo isso, clientes que estão voltando, porque tipo, vocês não eram assim, fui para o vizinho porque às vezes o vizinho tem um preço mais competitivo, estou voltando porque vocês estão com o diferencial, estão com um propósito. Então, assim, tudo bem copiar, deixem copiar. Isso realmente significa que você está ditando tendência, literalmente. Exatamente, exatamente. E a gente aqui é como essa questão, eu sempre falo disso também aqui, essa questão da Sulanca, que o povo era muito impregnado isso aqui na Uhum. região, mas aqui a região, toda essa polo de confecção, eles não têm essa coisa de Sulanca. Há muito tempo isso acabou. Hoje a Sim, gente sim. dita moda, a gente faz moda, a gente dita tendências. Uhum. Você chega no Moda Center, que é o maior da Uhum. América Latina, né, o shopping ao ar livre, e a gente vê coisas maravilhosas, Sim, coisas muito sim. boas, coisas em box até que eram para estar numa loja. Eu Sim, sim, costumo sim. dizer que tem produto que era para estar em loja e está em box. Mas E não tem, era para estar. existe muito disso. E assim, é às vezes até o grande questionamento de muitos empresários, tipo, meu Deus, eu estou fazendo um produto muito bom, com a melhor matéria-prima, inclusive, e por que eu não estou vendendo? Por que eu não estou me destacando no mercado? Está faltando isso, realmente, Esse literalmente posicionamento, esse esse. posicionamento, esse direcionamento. Então, assim, perceba, pegue essas inquietações e realmente trace a rota. O que é que estou precisando? Eu consigo sozinho fazer isso? Se conseguir, perfeito. Se não conseguir, contrate profissionais como eu. E daí a gente constrói realmente resultados e diferenciais para poder realmente você se destacar no mercado, sabe? E outra coisa, meu amigo, é o que esse pessoal tem que entender. Esse trabalho
coloca a sua marca em outro Sim, patamar. sim. E isso vai, o seu trabalho, você mesmo se paga, porque ele vai ter o sucesso, ele vai ter o retorno disso Sim. aí. Porque você vê, um exemplo mesmo da John, quando a John começou no box, Uhum. né? Hoje está naquela loja maravilhosa e tem um posicionamento tão Sim, bom, sim. certo? Tão assertivo, que hoje é o que é e o valor, e eles não têm esse problema com o Sim, preço, sim. né? Porque o preço da John não é um preço popular, Sim. né? Não é o valor dele, a peça dele tem bastante, agrega muito valor que se torna um produto Exato. desejado já, né? O público quer vestir, de fato, além do produto, a experiência. Vestir Exatamente. aquilo traz ele para aquele universo, aquele recorte, né? Tipo, eita, se eu fizer isso, eu vou estar vivenciando, vestindo essa experiência. Então, o que é que a gente quer, de fato, é isso, sabe? E, assim, até ampliando mais essa fala, a gente vê não só marcas pequenas, marcas grandes também, que, tipo, às vezes, tipo, eita, não tô com o meu brand definido, não tô com minha identidade bem amarrada, e tudo bem, tudo bem. É só dar o primeiro passo. Voltar atrás e perceber o que é que eu sou, o que é que eu era, o que é que me trouxe até aqui, quais são esses meus diferenciais. Ah, é Missão, qualidade, visão e valores. total. Pega isso, converte num viés criativo e daí você vai ter muito bem definido as suas estratégias, posicionamento, ou se encaminhar para, né? Então, assim, volto a falar, pequenos empreendedores não se sintam ansiosos para a esse ponto para tentar resolver tudo da noite para o dia. Com planejamento, com calma, tudo vai sendo construído. Criativamente vai sendo construído. É um resultado que a gente constrói. E não é que, tipo, essas grandes marcas já está tudo, chegou onde está e já está tudo bem resolvido. Não, todo dia a gente está aprendendo, está errando, está cometendo erros que, tipo, meu Deus, o rapaz, o meu vizinho, que é muito melhor que eu, não comete esse erro. Tudo bem. Mas a gente é isso, a gente só consegue realmente errar se a gente tentar. Então, assim, isso são os riscos que a gente corre, mas é tentando e a gente vai conseguindo. E a gente tem também aí um grande aliado hoje, que é a inteligência artificial, Sim, que total. veio aí para ajudar, para auxiliar. Sim. Muitas pessoas ainda não entenderam que ela veio, não veio para tomar o lugar de Sim, não, não. humano de jeito nenhum. Ela veio para auxiliar. Sim, E tem auxiliado bastante. total. Você, como é que você tem trabalhado isso aí? Em que a inteligência hoje artificial ajuda num brand, num desenvolvimento, numa criação? Quais são as ferramentas que quem está nos ouvindo pode usar para ajudar nesse desenvolvimento? Perfeito, foi bem colocado. Realmente ela não vem como uma ameaça, muito pelo contrário, nem enxergo como isso. Vem como realmente mais um reforço, mais um braço que me auxilia nessa questão, tanto na parte do viés criativo quanto em planejamento de processo. Então, assim, com as demandas bem claras, definidas, eu consigo realmente traçar um planejamento muito mais assertivo, com auxílio, inclusive, dessa inteligência, seja na criatividade também, eu trago, tipo, eita, interpretei minha tendência, essa tendência, estou querendo trazer isso aqui, estou com a dificuldade de amarrar algo aqui, a inteligência ajuda a trazer coerência, enfim, realmente deixar amarrado e formatado com o diferencial. Então, assim, não encare como realmente algo ameaçador, muito pelo contrário, encare como mais uma ferramenta que veio para somar mesmo, sabe? Então, realmente, na minha atuação, faz total diferença também, eu encaro como realmente mais uma ferramenta ao meu favor. Mas tem alguma que você indicaria usar dentro da inteligência artificial para o desenvolvimento da coleção, por exemplo? Porque tem várias ferramentas, né? Sim, Então, tem sim. alguma que você especificamente usa e poderia indicar para quem está nos ouvindo? Perfeito. Ó, o próprio chat GPT, ele já tem muito para além da parte textual, ele também contribui no desenvolvimento de produto. Quando você tem um prompt bem definido, eu quero desenvolver tal produto e você elenca eles, traz até entrega de uma ficha técnica completa também. Então, isso é muito bacana também, muito para além de desenhar um produto, mas aí esmiuçá-lo ele em todas as etapas, tecnicamente falando. Então, eu não sou designer, não sei fazer ficha técnica, então essas ferramentas auxiliam. O ChatGPT é uma delas. Outras ferramentas também a nível de desenvolvimento também trazem isso, né? Então, ferramentas que você... eu já tenho uma equipe aqui de design gráfico que já trabalha com alguns programas gráficos. Elas também já começaram a estar habilitadas com essa inteligência que acabam facilitando o desenvolvimento de uma ilustração, um croquis e muitas outras coisas. Eu trabalho no Photoshop, é a mesma coisa também, a criação e geração de imagens. Então, você tem isso de uma maneira muito ao seu favor, literalmente. Então, assim, todas essas ferramentas, mas essa que é muito mais conhecida, elas auxiliam nesse quesito também, sabe?
Entendi, muito bem. Faltando essa questão do desenvolvimento da coleção, que eu acho que é o principal, acho que esse assunto é um assunto que deveria ter mais tempo para a gente Sim. conversar, porque tem Me muita chame de novo coisa. que a gente vem falar Com aqui. certeza, você vai voltar. Eu queria que você nos explicasse, assim, você falou nas etapas, o que Sim, claro. precisa, do entendimento da produção, dentro da empresa, mas assim, ficou pronta a coleção, Uhum. certo? Aí depois que fica pronto, quais são, como divulgar isso, como botar Perfeito. isso no mercado, como botar isso na mídia, o que seria criar um catálogo de fotografias, que seria levar para a inteligência artificial, seria eventos, que é que compõe esse Perfeito, processo? perfeito. Pronto, e até dando continuidade nessa pauta de inteligência, né? Por exemplo, eu não tenho, minha marca não tem grana para investir em modelo, não tem grana para investir no fotógrafo, estúdio, então a inteligência pode pegar esse teu produto e converter isso realmente gerando essas imagens que pode de repente fazer a geração dessa imagem para você, para fazer um catálogo bem formatado. Então, isso é bacana. Então, a partir da coleção pronta, a gente faz a parte da linha editorial, que é a parte conceito, onde a gente vai realmente contar aquela história, seja na locação externa ou em estúdio, e daí realmente a gente vai ter a concretização disso. E também a parte do que a gente chama de fotos técnicas, que são fotos em estúdio, geralmente para catálogo ou e-commerce, né? Então a gente tem todos esse produto prontos para essas duas atuações. E uma vez que estejam fotografados, filmados, a gente faz o planejamento de lançamento, seja nos canais digitais, impressos e por aí vai. Pontos de venda também. Muito bem, então acompanha tudo, né? Sim, Até sim. entregar ela ao consumidor final, Total. não é isso? E como é que você vê? É uma das coisas que eu assim acho, no meu Uhum. ver, eu tenho um conceito disso aí, mas eu queria escutar o seu. Como é que você vê hoje esse profissional e todo esse contexto de desenvolvimento, de criação, de brand aqui na região? Pronto, eu acredito que esse profissional ele atua como de fato um maestro, sabe? Porque daí ele vai unir e reger a parte criativa ao estratégico. Então, assim, a gente está inserido realmente no local de uma grande massa de produção e daí realmente esse profissional ele vai ajudar muito para além disso. Ele vai transformar teu produto em marca, em identidade e muito para além disso, relacionamento. Então, realmente é uma resolução de um problema que às vezes a médio, curto e longo prazo, diferentemente de alguns profissionais que só fazem, eu vou contratar um stylist para fazer minha campanha para poder ver se resolve algum problema meu. Talvez resolva aquilo momentaneamente, só vai maquiar, entregar um resultado muito bonito, mas aí quando você quer realmente que tudo seja muito bem coordenado, bem resolvido, muito bem arquitetado, coerente, inclusive, aí realmente esse profissional ele vem para somar dessa forma, sabe? E você acha que a região está preparada ou que a região tem visto esse profissional como essencial com essa atuação dentro das empresas? Aqui, nesse momento, na nossa região de Caruaru, de Santa Cruz, você sabe que Santa Cruz é um dos mais fortes do polo de Sim. confecção do Agreste, Santa Cruz é o mais forte. Você acha que o empresariado tem visto dessa maneira, tem valorizado Uhum. esse profissional? Tem começado. A gente também fala como isso é uma tendência de mercado também, naturalmente. Então, a gente percebe, e quem não percebeu ainda vai perceber muito em breve, a necessidade de ter um diferencial e um posicionamento diferente do mercado. Então, realmente, empresas que já adotaram percebem realmente a diferença disso na prática e realmente é como tendência. Grandes empresas ou pequenas empresas têm já percebido isso. Então, é uma questão de momento para ter também um boom disso, mas é bastante bom estar a tempo em quem, de fato, a gente vai contratar. Qual foi a jornada desse profissional, quais experiências, habilitações, porque daí tem tanta gente que vai se dizer, se auto-intitular alguma coisa, mas na essência não é. Daí talvez gere algumas frustrações. Mas aí quando você percebe quem é o profissional, as habilitações e as experiências, isso vai trazer um bom resultado para você. A gente está chegando no finalzinho do nosso programa, Passa infelizmente, né? rápido, né? Passa rápido, porque tudo que é bom é assim, demora pouco tempo, né? Aham, Mas assim, eu queria que você deixasse aí claro. um conselho para quem hoje está pensando em contratar um profissional de diretor de criação, ou um stylist, ou alguém para mexer, para dar um boom da sua marca. Eu queria que você deixasse um conselho aí para quem está pensando nisso. Ó, meu conselho é: olhe com carinho para ir criativamente para sua marca, veja onde ela está, se posicione e pense à frente assim, onde é que eu quero estar daqui a médio, curto, longo prazo e veja se da forma que você está fazendo hoje, se você vai conseguir alcançar. Se perceber que
precisa de alguma ajuda, algum reforço, contrata esses profissionais, porque realmente vão vir para somar. Então, a direção criativa ela vem para, literalmente, lhe ajudar a arquitetar todos esses seus planejamentos e, criativamente, né, falando, posicionar com estratégia a tua marca diante do mercado. Então, esse é o meu recado e conselho. Gente, para quem pegou o nosso programa agora no finalzinho, eu conversei hoje com o Thomas Renfe, ele é diretor criativo e formado em design, em marketing também, e com MBA em gestão, tá? E gestão de posicionamento, né? Sim. E ele hoje foi nosso convidado, nós conversamos hoje sobre tendências, sobre desenvolvimento de marca, sobre criação, que ele é diretor de criação de empresas já aqui da região, certo? Foi um prazer recebê-lo. Eu queria Prazer que foi meu. você deixasse aí suas redes sociais, onde encontrar Thomas. Vamos lá. Obrigado mais uma vez pelo convite. E é Thomas Renfe, Thomas com H e o Renfe com H também no início. Mas acredito que vai estar também, né, linkado aqui no produto, Com certeza vai dar. no nosso podcast. E daí você me encontra, muito para além disso, nas empresas que eu atuo hoje em dia. Vocês tiverem alguma curiosidade, vão ser super bem recebidos, entender como é Se que quiser funciona. falar o nome das empresas, fica à Sim, vontade, viu? hoje eu estou direcionando a Aqualara, que é uma grande do segmento de beachwear, né? Eu acredito que muita gente conhece. Se não me conhecer, tudo bem, mas deve já conhecer a Aqualara. Faço direção criativa para ela. A John Cunningham também, que tem feito um papel muito bem, está bem se posicionando muito bem. E a Josh também. Mas já passei para um grupo, acho que muita gente conhece, o Grupo Rota do Mar. Fiz a parte de produto também deles e rede de marketing. Então, acredito que pode vir, muito para além da rede social, está muito bem-vindo nas empresas que a gente atua, que também são empresas parceiras suas. Não, alguns já passaram por aqui, a Rota do Mar. Tivemos o prazer de receber aqui o Arnaldo, que nos prestigiou, como o Diego da John Cunningham também. Então, pessoal, nosso programa, como a nossa proposta, eu, Romildo Pereira, junto com a Nacional Texto, que é o nosso apoiador, aqui no programa. A Nacional Texto é uma das indústrias que mais vende malha, uma das malharias que mais vende e que atua aqui no estado de Pernambuco, está muito próximo do polo de confecção do Agreste, e esse trabalho nosso trazer pessoas como Thomas, hoje esse trabalho é para ajudar os confeccionistas da região, é para trazer informação, é para trazer expertise, experiência de quem está no mercado já há muito tempo e quem está começando agora. É exatamente o que a gente fala no nosso podcast. Podcast Confecção que dá certo. Muito obrigado por hoje e até semana que vem.